Vou tentar levantar aqui, tá, gente? Só para mostrar a vocês o que eu tenho sofrido com minha coluna. Até assim, ó, esse movimento assim, se eu girar assim, se eu esticar a perna, alguma coisa, na hora que eu vou levantando assim, eu travo. Isso aqui, gente, abaixo de Deus tem sido o meu socorro. Gente, essa bolinha aqui maravilhosa, um dia eu achei na rua, tá? E aí eu peguei. Eu nem sabia que essa bolinha aqui, gente, é de fisioterapia. Achei, peguei, deixei lá. Isso aqui nela é uma mancha. Eu já lavei ela, mas não solta não. Aí quando foi assim, anos depois, porque ela já tem anos comigo. Anos depois eu descobri que ela é de fazer físio, né? Tá. Aí já fiz várias vezes, já fiz isso aqui, porque como eu trabalhei em supermercado, no caixa, é, sempre os meus dedos, a minha mão, o meu braço, né, doía e dói até hoje. Só que hoje diminuiu mais porque depois que eu saí do supermercado, eu trabalhei bom tempo. Depois que eu saí do supermercado, eu trabalhei um bom tempo como autônoma, ou seja, eu trabalhava por conta, eu vendia lanches, café da manhã e tipo assim, eu fazia mingau, eu fazia café, eu fazia açúcar, eu fazia muitas coisas, então fazia movimentos repetitivos da mesma forma. Então, foi aí que eu aprendi, né, a fazer o uso dessa bolinha, porque nessa época o meu braço também incomodava, doía bastante. E não parou de doer, a diferença é que hoje eu não trabalho muito usando assim os braços assim constantemente, né? Faço faxina, mas assim, é uma faxina aqui, outra ali. Não, até então não achei faxinas assim para fazer o tempo, tipo assim, três faxinas por semana, assim, toda semana, entendeu? Tem vezes que eu acho duas faxinas na semana, uma. Tem vezes que eu também não acho nenhuma na semana. Tem vezes que eu acho três. E é isso, né? O trabalho que eu vou achando de fato, eu vou encarando, vou enfrentando, porque eu tô precisando, é claro, eu não vou ficar escolhendo, né, bebê? E assim, eu não tô nessa área de mercado porque eu não quero, né? Porque se eu quisesse, o supermercado, porém, que eu trabalhei, eu tava lá até hoje. Um dia desse, meu ex-patrão, ele até me chamou, perguntou se eu não conhecia alguém e tal, e quisesse trabalhar nessa área e tal, de confiança, né, que ele tava me falando comigo. Na verdade, eu senti que ele queria que eu voltasse. Como ele já tinha me chamado algumas vezes para voltar e eu disse não, então eu acredito que ele chegou até mim com esse argumento, mas de fato ele queria que eu voltasse, né? Só que é uma área que quem trabalhou sabe, gente, a gente fica muito saturada, né? Eu trabalhei nessa área mais ou menos quase por 10 anos. O avião. É tanto que tem o quê? Tem 10 anos que eu saí, tem mais de 10 anos. Eu saí de lá em 2009, para vocês verem, né? E isso aqui meu é um pouco inchado, ó. Se você ver, não é igual a esse daqui. Esse aqui é menos, porque os dois eram inchados, só que esse daqui era muito inchado. E até hoje isso aqui não voltou meu ao normal, né? Não voltou ao normal. Já esse aqui, ó, é porque a posição da mão. Então, até hoje eu sinto doer meu braço, isso aqui, né? Então, isso aqui meu, na época, doía bastante, né? E depois foi o braço. E o braço já aconteceu de duas vezes. Quando eu levantei de manhã para escovar os dentes, na hora que eu fui lavar o rosto, eu não consegui levantar meu braço. Então, eu fiquei com medo nessa época, né? Aí eu falei, eu preciso sair. Também, assim, eu não estava muito bem psicologicamente, estava passando por muitos problemas nessa época. Então, fiquei muito estressada, porque é uma área que estressa bastante a gente, quem trabalhou nessa área, sabe? Mas, assim, eu amava a gente trabalhar nesse mercado, né? Não tenho o que falar deles, agradeço bastante. E, assim, eu também, outro motivo pelo qual também eu não quero voltar lá, porque é no bairro que eu acabei de sair, gente, porque eu optei por sair, né, de lá e morar em outro lugar. Então, se eu for lá bater nessa porta,
Eu tenho certeza que a porta vai se abrir, só que também eu não quero mais trabalhar também em caixa. Já trabalhei em caixa e não quero mais. Na época que eu trabalhei, não trabalhava com, ainda não usava internet como hoje, tá? Então, porque você pode estar se perguntando, mas se ela não sabe mexer, lidar com a internet e tal, não sei o quê. Mas é porque na época que eu trabalhava, a maquininha que usava lá é essa maquininha que não imprime nota fiscal. Apesar que já tinha lá a impressora fiscal e a gente só emitia a nota quando alguém exigia, entendeu? Então era aquele processo. Então, hoje eu não quero mais, né, trabalhar nessa área. Já até pensei assim em voltar, mas é uma área que é muito sobrecarregada, sobrecarrega a gente demais. Mas também não posso dizer para você, dessa água eu não beberei, né? Porque é claro que se o cinto apertar e eu precisar bater lá, eu sei que a porta vai estar aberta para mim, porque sempre que eu saio de um lugar, eu sempre deixo boas impressões, né? Eu não, tipo, não bagunço em trabalho, não sou de queimar, não sou de ficar pirraçando, nunca fui assim, pelo contrário, sempre chegar, fazia meu trabalho, meu papel, fazia além do que era para eu fazer, então saí de uma forma boa. Então eu sei que as portas, se eu precisar, estarão abertas para mim. Resumindo, eu vim aqui falar sobre essa bolinha, tá, bebê? Por que que eu vim falar sobre essa bolinha? Porque, gente, essa bolinha aqui tem sido o meu socorro abaixo de Deus. Essa bolinha aqui tem feito milagres na minha vida, porque esses dias, gente, eu estou com a minha coluna super atacada. Por quê? Deixa eu te contar. Eu tava pesquisando, né? Porque assim, eu tenho algumas pessoas, alguns conhecidos que têm hérnia de disco, né? E essas pessoas sofrem, né, com esse problema na coluna. E como eu sinto, né, também sempre inflama aqui, sempre inflama. Eu não sei explicar se aqui é cóccix, como é que chama. Eu sei que até eu não sei se é glúteo, eu acho que é glúteo, né, que fala. Aqui dói, né? Porque quando fica tão inflamado, um dia eu tava andando na rua e começou a doer. Sabe quando? Porque quando a gente anda, a gente sabe que essa parte aqui do nosso bumbum, das nádegas, sacode um pouquinho. Gente, isso tava. Doía tanto que o movimento eu andando, porque eu ando às vezes rápido, aí o meu andar tava fazendo balançar e doer. Gente, aí eu tive que andar, diminuir os passos e comecei a orar, falar com Deus, meu Deus, me ajuda, porque eu estava indo no supermercado, ainda estava praticamente bem distante do meu trajeto. Eu disse, meu Deus, começou a doer. Imagina, eu disse, meu Deus, como é que eu vou chegar lá, né? Já estava, tipo, eu estava, se eu não me engano, ali na ponte. Então ainda faltava muito. Aí comecei a falar com Deus, a orar. Eu sei que a dor cessou. Então, hoje, aí eu devido nessas pessoas que sofrem com isso, eu também que comecei a sentir isso, eu comecei a pesquisar e ver tipo quais são os tipos de alimentos, né, prejudicial nesse caso de quem sofre com hérnia de disco. Eu não falei, não pesquisei em si para quem sofre com problemas na coluna, e sim com hérnia de disco, que é um problema, né, específico na coluna. E aí, é, eu vi que na pesquisa, papai, eu vi que na pesquisa, gente, deu que açúcar e fritura, né, piora o quadro de quem tem esse problema. Então, o que é que ocorre? Onde eu quero chegar? Eu quero dizer para você, tá, que sofre com esse problema, que você faça o teste e veja se realmente ocorre assim. Eu, todas as vezes, se eu comer tipo fritura ou doce, realmente, isso fica, gente, demais. Só que, tipo, tá piorando, entendeu? Porque antes a dor que eu sentia, deixa eu levantar aqui com toda a dificuldade para vocês verem que eu tô meio que atacada. Eu não posso levantar rápido, porque se eu levantar rápido aqui, gente, a dor incomoda demais.
Vou mostrar aqui, ó. Antes era só aqui e às vezes dos dois lados, aqui e aqui, tá? Só que assim, quando tava bem, aí eu tenho que virar assim devagar, porque se eu virar rápido, aí eu posso travar. Aí é muita dor que eu sinto. Então hoje a dor ela piorou. Deixa eu voltar de novo para explicar aqui. Porque antes eu só sentia aqui, inflamava aqui e do outro lado aqui também. Aí hoje já veio para aqui, ó. Ou então sobe mais um pouquinho nessa região aqui. Só que, graças a Deus, esses dias tem me atacado só de um lado. Só de um lado, porque se fosse, gente, dos dois lados, só que é muita dor. Às vezes eu tô no sofá e eu me esqueço, né, que eu tô assim, porque é só por conta do biscoito passatempo que eu comi. Meu Deus, me achou de parar um carro ali na frente fazendo barulho, até agora não saiu. Então eu dei um tempinho aqui, ele não saiu, vou concluir o vídeo. Então assim, essa semana vocês vão ver aí no vídeo que eu comi um ovo frito. Um ovo não, eu fritei dois, eu ia comer só um, depois eu fui fritei mais outro e comi. É porque tem muito tempo, gente, que eu não como ovo frito. Eu posso estar comendo fritura, né? Aí me deu vontade de comer ovo frito, eu disse, vou comer um. Depois eu disse, não, vou comer dois. Aí comi, e o que foi que eu fiz? Eu tinha que ir pra rua, fui na rua e chegando lá, eu comprei um biscoito passatempo, porque querendo ou não, às vezes dá vontade da gente comer alguma coisa doce. E eu, gente, eu não como doce, é muito difícil. Comprei, um dia desse eu tinha comprado um passatempo, tinha comido, dessa vez eu comprei. Da outra vez eu não senti tanto a coluna, por quê? O problema é quando eu como as duas coisas juntas. Se eu comer só uma, se eu comer só o biscoito, vai inflamar, vai. Mas se for a fritura e o doce, gente, meu Deus do céu, nunca vi um negócio desse. É muita dor. É muita dor. Também eu lembrei aqui, gente, o acarajé que eu comi esses dias, né? Porque tudo isso aí, né, vai piorando a situação. Então eu lembrei do acarajé, porque teve o ovo frito, acarajé, então tudo isso aí, né, vai piorando a situação. Então, Rose, não coma mais acarajé. Ai, meu Deus, mas eu amo tanto, gente, acarajé, mas eu amo tanto, tanto. Mas também eu comi, depois que eu comecei a tomar o remédio, eu comi 2 vezes. E é isso, né, dar uma pausazinha, comer de vez em quando, mas assim, parar, não dá. Então, o que é que eu faço? Essa bolinha aqui, eu pego e fico fazendo exercício, é o que me alivia. E aí eu volto, tipo, a melhorar, porque senão eu vou ficar na rua andando devagarinho, mancando. E o medo, gente, o medo de cair é muito grande, porque do jeito que eu tô, tipo assim, isso aqui inflama, eu sinto na hora que eu toco assim, na hora que eu aperto, eu sinto realmente que tá inflamado. Aí eu penso, meu Deus, se eu numa hora como essa travar e eu não conseguir sustentar as minhas pernas e eu cair, primeiro eu vou sentir uma dor infernal que eu sei, né, por conta da dor que é uma inflamação, e eu imagino o que é que possa acontecer, que pode o que acarretar, né, em outra coisa maior. Aí eu fico de fato chamando por Deus, né, pedindo para que não venha acontecer nada de grave. Aí às vezes eu tô sentada assim, gente, ó, um movimento assim que eu vou fazer, dá uma, é como se desse um jeito, mas não é, porque tá inflamado. Aí é uma dor, é uma dor. Às vezes eu me esqueço e vou levantando assim na hora que eu vou levantando, mas é uma dor, nossa. Às vezes eu deito na cama e para levantar, ou até mesmo quando eu vou deitando assim, gente, dá aquela dor. Aí eu tenho que, às vezes eu tenho que parar, porque a dor é muita. Aí eu tenho que sustentar assim um pouco com o braço. Ou eu volto, ou eu tipo espero um pouquinho e tento deitar para ver se eu consegui, né? Se eu conseguir eu deito, senão eu levanto e deito depois. Então o que é que ocorre?
Aí quando eu tô deitada, às vezes, pra virar pra um lado é muita dor, pra virar pro outro é muita dor, gente. É uma coisa que assim, ó, tem vezes que é no meio das costas, assim, ou tipo aqui assim, ó, aqui assim. Gente, eu não sei explicar não, mas eu acho que é coluna. Aí às vezes eu vou esticar a perna assim, é movimento simples, não é movimento, esses movimentos bruscos, sabe? Aí eu sinto doer, aí eu travo. Tem vezes que eu vou até fazendo live mesmo, às vezes ontem mesmo eu tava fazendo live, aí na hora que eu fiz assim, senti aquela dor, é uma fisgada que você sente que é tão assim intensa que na hora tipo, mesmo que você não queira, é automático, você já grita. Aí eu fiz, ai, porque é uma dor que não tem como você não gritar. Resumindo, que eu sei que esse vídeo já está muito longo, tá? Só vou mostrar um exemplo aqui de como eu faço com essa bolinha, né, que tem me ajudado bastante, que se não fosse ela nesses dias, eu não sei como seria para eu sair de casa, tá? Então vou mostrar, ficar nesse vídeo para vocês verem. Aí, gente, eu deito, eu tenho que deitar devagar, porque tá dolorido. Eu boto ela sempre embaixo do lugar onde dói. Como ultimamente a dor tem espalhado aqui nas minhas costas, eu sempre vou de um lado a outro. Só que eu não fico assim inclinada não, tá? Eu deito mesmo. Aqui eu já tô sentindo que ela tá doendo. Aí eu tenho que ir bem devagar. Aí eu tenho que fazer assim, ó. No chão é até melhor que eu faça às vezes em cima da cama. O chão tá limpo que eu lavei, acabei de lavar a casa. Aí eu faço assim, ó. Hoje eu tô bem melhor, tá? Porque ontem eu estava, gente, meu Deus do céu, estava demais. Era muita dor, muita dor. Que pra eu levantar assim, gente, eu sentia muita dor. Pra botar a bolinha embaixo, né, das costas. Só que mesmo assim, eu vou insistindo até eu ir melhorando. Por quê? Eu preciso trabalhar, não posso ficar assim. Misericórdia, se eu ficar em casa travada, quem é que vai me sustentar? Aí eu faço assim, ó. Porque isso me ajuda bastante. Eu tô com as pernas assim, ó. Mas na verdade eu fico esticada. Mas assim, eu acho que com a perna assim fica melhor para você conseguir levantar o corpo. E também porque hoje tá doendo menos. Então eu consigo fazer, né, com mais facilidade. Mas ontem a dor era muito grande. Então essa bolinha aqui abaixo de Deus tem sido o meu socorro. E você vai fazendo nos lugares que doem em você. Você bota e faz, ó. Eu faço isso assim. E eu faço várias vezes. Tem vezes que eu tô assim muito atacada, aí eu pego, faço exercício, e aí eu melhoro. Aí no outro dia eu estou ótima. Mas se eu comer de novo aqui, por exemplo, se eu comer o biscoito, né, que é doce, ou algum outro tipo de doce, e comer fritura, nossa, gente, é muita dor, inflama mesmo. Então agora eu vou levantar, que eu já mostrei a você como é que eu faço. Você pode até pensar, meu Deus, isso é loucura, não é loucura não, bebê, que quando a gente começa a sofrer, a idade vai chegando, os problemas vão aparecendo, gente, a gente não sabe, meu Deus, eu não tinha nada, mas quando eu completei 30 anos de idade, veio, os problemas começaram a chegar, bater na porta. Mas é isso, meus amores, tá? Só tô mostrando pra você que talvez esteja aí, tipo, bastante pessoas que assistam ao meu vídeo e que sofram, né, do jeito que eu sofro com a coluna. Então, assim, exercício físico também ajuda bastante, tá? Então, de vez em quando o que eu faço é caminhar. Não sou de fazer exercício físico, não gosto. Mas eu sei que também eu preciso. Um dia eu vou, sim, entrar numa academia e tal, fazer exercícios. Então, tudo isso é em função da nossa saúde, né? Então, é uma necessidade e eu pretendo, sim, depois estar fazendo isso. Resumindo, meus amores,
Essa bolinha tem me ajudado muito. Se você sofre como eu, né, sofro com problemas de coluna, eu acho que esse sofrimento meu é decorrente de uma queda que eu tomei um dia. Em outro vídeo eu vou estar contando aqui a vocês. E é isso, tá? Vou ficando por aqui, beijando no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!